Bom, toda semana nós recebemos o especialista Fernando Gomes para falar sobre temas relacionados à economia nacional, assuntos que são debatidos aqui na Câmara dos Deputados. E o tema desta semana volta a ser a reforma tributária. Não é isso, Fernando? Tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Márcio, tudo bem? Hoje, seguindo suas orientações, estou de gravata. Muito bem, muito bem. Tá. Você é elegante sempre, Fernando, mas de gravatinha fica ainda mais elegante. Bom, o grupo de trabalho, Fernando, que analisa a reforma tributária, apresentou na semana passada o seu relatório final. E a expectativa do presidente da Câmara é votar o texto até o mês de julho. Você pode repassar para a gente, Fernando, quais são os principais pontos desse relatório? Pois é, Márcio, é isso mesmo, né? O grupo de trabalho que analisa a reforma tributária, ele apresentou seu relatório na semana passada. Como você disse, a expectativa é que o texto final, que a gente chama de substitutivo, seja votado em julho aqui na Câmara, né? Antes da gente começar a falar dos principais pontos do relatório, vamos fazer aqui alguns esclarecimentos para quem nos acompanha. O primeiro deles é que o texto final do projeto de reforma tributária ele ainda não foi fechado. Ele ainda vai ser discutido, vai ser fechado no grupo e o relator ainda vai apresentar esse texto final, que aí sim vai ser levado ao plenário para ser discutido e votado. Então, o que é que traz esse relatório que foi apresentado agora, se não é o texto que vai ser votado? Esse relatório ele é um resumo dos trabalhos que foram feitos pelo GT nesses meses. Ele traz as audiências públicas, os temas específicos que foram tratados, quem participou das reuniões, e o principal ponto dele são as diretrizes, são as bases que vão ser usadas para usar esse texto final, que ainda vai ser apresentado e que vai ser votado. Que diretrizes são essas? A primeira delas é sobre a unificação dos 5 impostos, né, em um único imposto no modelo de um IVA, que é um imposto sobre valor agregado, que é usado em muitos países já. Então, vão ser eliminados 5 impostos, 3 federais, um estadual e um municipal, que vão ser transformados em um imposto único, um imposto sobre bens e serviços. Isso já está definido. Também vai ser criado, perdão, um imposto chamado de imposto seletivo, e esse imposto vai incidir sobre aqueles bens que forem considerados aí ou prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. Então já há um consenso, uma diretriz sobre quais impostos vão ser eliminados, que vão ser unificados nesse imposto único, que são o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Outra diretriz que já constou no relatório é que esse novo imposto, esse IBS, ele vai passar a ser cobrado no local de consumo dos bens. Essa é uma mudança importante, porque atualmente todos esses impostos são cobrados no local onde os bens são produzidos. Então, essa mudança para o local de consumo, ela tem como objetivo, principalmente, reduzir o impacto do que a gente chama de imposto em cascata, que é aquele imposto que vai sendo cobrado ao longo da cadeia produtiva sobre os insumos, sobre aquelas partes e peças, por exemplo, que vão sendo agregados no produto final. Então, em cada fase que você compra um insumo, uma peça ou uma determinada parte e agrega no produto, você paga imposto. E muitas vezes as empresas não conseguem se ressarcir desses impostos. E aí, o que, que acontece na prática? Se a empresa não se ressarce do imposto pago nas etapas de produção, ela vai agregando, ela vai colocando esses valores no preço final do produto. E isso gera um produto mais caro para a população. Então, uma das diretrizes é tentar eliminar isso. E a ideia também, com esse imposto sendo cobrado no local de consumo, é que você passe também a eliminar o que a gente chama de guerra fiscal entre estados, que é aquela redução ou isenção de imposto que os estados davam para trazer fábricas, para trazerem empresas para se instalarem lá. Quando você muda a cobrança do imposto do local onde ele é produzido para o consumo, você elimina a possibilidade dessa guerra fiscal. Outra premissa, outra diretriz que o relatório também trouxe é que esse novo imposto, que unifica aí os 5 impostos, ele vai ser dual. O que significa um imposto ser dual? Significa que ele vai ser cobrado e administrado por dois gestores. Quem vão ser esses gestores? A União e os estados e municípios. E aqui entra a parte que ainda precisa ser definida pelo grupo de trabalho e colocada no texto final. Qual vai ser a alíquota desse novo imposto e qual o percentual que vai ser cobrado e administrado pela União
e qual o percentual que vai ser cobrado e administrado pelos estados e municípios. Então, essa é mais uma tarefa do grupo de trabalho para o texto final, definir de quanto vai ser a alíquota do novo imposto e quanto fica com a União e quanto fica com estados e municípios. Além disso, o GT ainda vai ter que estabelecer qual vai ser a alíquota do imposto seletivo, que a gente falou, aquele que vai incidir aí sobre os bens que são prejudiciais à saúde, né? Então, vai ter que ser definido, além da alíquota, depois de arrecadado também, quanto desse imposto vai para a União, quanto vai para estados, quanto vai para municípios. Como a gente está falando de alíquotas, tem outra premissa também que ficou definida no texto, né? Que deve ter uma alíquota padrão para a maioria dos bens e serviços da economia, e outra alíquota, ou outras alíquotas, que vão ser aplicadas para setores que vão ter um tratamento especial, como aqueles setores, por exemplo, que têm uma cadeia produtiva mais curta e que hoje pagam menos impostos, como o setor de serviços, e também para setores que forem considerados especiais, como saúde, educação. Além das alíquotas diferenciadas, tem outra diretriz importante, que é a diretriz que excepcionaliza alguns setores, que vai tratar alguns setores de forma diferenciada. Que setores são esses? Que já ficou definida aí a premissa, a diretriz. Zona Franca de Manaus e o Simples, né? A Zona Franca é aquele regime especial de isenções de impostos que é dada para que essa região lá amazônica possa diminuir desigualdades regionais de forma bem simplificada. E o Simples é aquele regime voltado aí para as micro e pequenas empresas, que tem o objetivo aí de reduzir burocracia e custo desses pequenos empresários, né? Simples é um sistema unificado de recolhimento de tributos que deixa a tributação para essas empresas aí mais barata e mais simples. Esses dois setores, Márcio, eles também não devem ter mudanças na implementação da reforma, devem manter as suas regras. Então, além desses setores, o relatório ainda cita outros regimes fiscais que devem ter tratamento diferenciado dentro das novas regras aí, que são setores de compra e venda de imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas e combustíveis e lubrificantes. Esses setores, pelas suas características, vão ter um tratamento diferenciado. Que tratamento diferenciado seria esse? Aí entra mais uma tarefa, mais uma atribuição que o GT vai ter que trabalhar e colocar no relatório final, que é dizer como é que vai se dar esse tratamento diferenciado, ou seja, quais vão ser os prazos, quais vão ser as alíquotas, quais vão ser as características. Então, em linhas gerais, é isso aí, Márcio. Fernando, não é só isso, né? Porque tem muita mais coisas. Por exemplo, tem o cashback, que algumas pessoas conhecem, né? Mas para a maioria dos cidadãos não é conhecido. Também tem a questão de um fundo de desenvolvimento regional. Explica esses pontos para a gente, Fernando. Pois é, Márcio, o cashback talvez seja uma das diretrizes mais importantes do relatório quando se pensa em aliviar a carga tributária para as pessoas mais pobres, né? Se fala muito no Brasil, e com razão, que o nosso modelo de cobrar tributos ele é muito injusto, pois ele cobra mais de quem ganha menos, cobra menos de quem ganha mais. Então, além de não tributar renda e patrimônio, isso também ocorre porque se tributa muito mais consumo, e quando você tributa mais consumo, você não faz diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos. Então, dando um exemplo aqui, você ganha 10 mil reais, eu ganho R$ 1.000, a gente vai comprar 1 quilo de carne. O valor do imposto que nós dois vamos pagar nessa compra é exatamente o mesmo. Só que, proporcionalmente, como você ganha 10 vezes mais que eu, então a tributação sobre o consumo não faz nenhuma distinção de renda entre quem ganha mais e quem ganha menos na hora de cobrar o imposto. Então, o cashback, traduzindo aí do português, significaria dinheiro de volta, seria uma forma de corrigir, em parte, pelo menos, essa distorção e devolver parte do imposto pago para a população mais pobre. Esse princípio, essa diretriz, ela ainda não foi definida exatamente na prática. Então, esse é um trabalho para o grupo de trabalho que deve constar também da proposta do texto final aí que vai ser votado pelo Congresso. Como é que vai funcionar essa devolução? Qual vai ser o percentual devolvido do imposto que foi pago? Que famílias vão ter direito a essa devolução? Como é que vai ser devolvido isso? No cartão do Bolsa Família, por exemplo? Então, tudo isso ainda precisa ser definido. O outro ponto que você citou, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, né? O que seria esse Fundo de Desenvolvimento Regional? Seria você criar um fundo,
uma espécie de conta com recursos aí que seriam usados para diminuir desigualdades regionais entre regiões menos desenvolvidas e mais desenvolvidas. Então, por exemplo, diminuir as desigualdades entre região norte e região sul. Agora, como é que seria usado esse fundo? Que tipo de ações e programas ele iria apoiar? Isso também ainda não foi definido. Também precisa ser definido e colocado no texto final que vai ser votado. Qual o valor do fundo? Quanto é que seria aportado para esse fundo? Quanto vai ser destinado? De onde é que vão vir esses recursos? Ao que parece, deve ser a União, o governo federal, que vai ficar responsável por aportar dinheiro nesse fundo, mas você precisa saber de onde que vem o dinheiro, quais impostos vão ser usados aí para você tirar um percentual ali e destinar para esse fundo. Então, esses são exemplos claros, né, do que é a diretriz, que é a definição do princípio geral, mas falta a definição operacional, que são exatamente os prazos, as alíquotas, os números, como é que vai ser feita a divisão efetiva de recursos, que é a aplicação, o princípio da diretriz. E, Márcio, para a gente fechar, eu acho que vale a pena a gente citar mais dois conceitos que estão no relatório também como princípios, né? O primeiro foi chamado de princípio da transição dos tributos, que é como é que vai ocorrer a mudança do atual modelo, com 5 impostos que a gente falou sendo cobrados na origem, para o novo modelo, com 2 impostos sendo cobrados no destino. E tem também a transição federativa, que é o tempo necessário para que essa mudança seja feita sem que haja perda de arrecadação nem para a União, nem para estados e nem para municípios. O objetivo é que, principalmente, os estados produtores, onde é feita a tributação, não sejam prejudicados, pois a cobrança deve mudar para os estados onde o produto é consumido, e isso vai mudar radicalmente a ótica de quem é mais beneficiado pelo novo modelo. Se falou aí na discussão do relatório em um prazo ao redor de 40 anos de transição. Mas esse tempo, essa é outra variável que ainda não está definida exatamente, que o texto final vai precisar trazer. Então, Márcio, como você pode ver, existem várias diretrizes, vários nortes que devem orientar a elaboração do texto final a ser votado. Mas os números, as alíquotas dos novos impostos, como é que vai ser essa distribuição de valores, os prazos de adaptação, tudo isso ainda precisa ser fechado, ser colocado no texto final, que esse sim vai à votação e vai ser aí a PEC da nova reforma. É isso, meu caro. Perfeito, Fernando. E nas próximas semanas, então, a gente vai continuar acompanhando esse tema, já que, como você falou, é a intenção do presidente da Câmara votar essa medida, essa mudança na reforma no sistema tributário nacional até agora o mês de julho.